Olá, salve Maria Santíssima, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou a Ana, você está no Ler Pra Você e hoje a gente vai conversar sobre um livro que eu gosto muito, que é A Mulher do Apocalipse, escrito pelo professor Felipe Aquino. Esse livro eu li quando eu estava fazendo um curso pelo Instituto de Educação à Distância da Renovação Carismática Católica no Brasil. E era um curso de Mariologia ministrado pelo professor Felipe, e cada uma das aulas era referente a um capítulo desse livro. Inclusive, esse livro, a gente ganhava ele, né, quando a gente comprava o curso. Bom, e nesse livro, né, com base na passagem de Apocalipse, né, que fala da mulher do Apocalipse, o professor Felipe, ele vai descrever, né, essa coroa de glórias, né, dessa mulher. Tudo isso porque na passagem de Apocalipse diz assim: surgiu um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. E cada um desses capítulos é referente a uma dessas estrelas, que nada mais seriam do que as glórias de Maria. Isso quem diz não é nem somente o professor Felipe. Vários santos, doutores da igreja, dizem que essa coroa que essa mulher estava usando é a coroa de glória dela. Então, aqui na apresentação do livro, a apresentação é escrita pelo Monsenhor Jonas Abib, que é fundador da comunidade Canção Nova, da qual o professor Felipe, né, aparece sempre na televisão, nas pregações, tem programas e tudo mais. O Monsenhor Jonas vai nos dizer que o professor Felipe, ele é um filho de Maria. Então a gente já vê, né, que o teor desse livro foi um livro escrito por alguém apaixonado, né? E é assim que eu descreveria esse livro. Bom, na introdução do livro, o professor Felipe, ele vai nos dizer que ele acredita, né, que nós estamos vivendo o século de Maria, porque nunca se teve tantas aparições marianas quanto nós temos nos nossos tempos, né? Principalmente século XX, o início do século XX, onde Nossa Senhora apareceu tantas vezes em tantos lugares diferentes, né? Dando várias mensagens. Inclusive, ela ainda aparece, né, em Medjugorje, né? Nós temos a aparição dela há quase vai fazer 40 anos também. Então, por conta disso, nós estamos vivendo esse século de Maria. E todas as mensagens de nós, né, quando Nossa Senhora aparece, todas as mensagens dela são mensagens, né, pra gente rezar. Ela sempre pede pra gente rezar pelas almas do purgatório, pra gente se converter. Então, por esse motivo, ele acha que a gente tá, né, no século de Maria. E aí, ele citando o Papa Paulo VI, ele vai dizer, né, o Papa Paulo VI dizia que Maria é a estrela da evangelização. Então, né, neste século, né, de Maria, nunca se viu Maria tão, né, nossa mãe tão preocupada, né, com a nossa salvação. Então as mensagens dela dizem justamente isso. Uma coisa legal da introdução também, que eu sempre marco quando eu leio, que é que o professor Felipe, ele vai dizer assim: nada meu há neste pequeno livro, mas tão somente um pouco de tudo aquilo que o Espírito Santo revelou à igreja nestes mais de 2000 anos de sua vida, sobre as maravilhas de Nossa Senhora. Isso eu considero que é uma grande característica do professor Felipe, né, dos livros dele, né? Ele sempre coloca várias citações dos santos, dos padres da igreja, dos santos doutores, dos concílios, das cartas apostólicas. Ele recheia mesmo independente do tema, com essas citações. Então, por isso que ele fala, não há nada meu nesse livro. E, inclusive, os livros dele são excelentes para você que nunca leu nada da igreja, está começando agora, ou queria se aprofundar, acha meio difícil a linguagem, né? Tem muitos livros antigos que a linguagem, né, é meio complicada para quem não está acostumado a ler. Então, o professor Felipe, ele rumina, né, essas palavras difíceis e torna-as muito acessível a qualquer pessoa. Né? No início, na minha caminhada na igreja, quando eu comecei a frequentar grupo de oração, quando eu comecei a gostar, né, de ler sobre os livros da igreja, eu lia muito o professor Felipe, lia muito também Padre Léo, os livros da Canção Nova, enfim. Hoje, quando eu vejo essas várias editoras aí, eu fico muito feliz, porque na minha época era só a Canção Nova,
um ou outro livro da Shalom que a gente achava assim mais facilmente. Enfim, né, que graça que nós temos hoje em dia. Bom, falando especificamente, né, dessa coroa de 12 estrelas, né, a cada capítulo, né, desse livro, né, vai falar de uma dessas 12 estrelas. Inclusive, ele vai falar, né, eu não vou falar, né, uma por uma dessas estrelas, mas só as principais, né, nessas estrelas ele vai nos falar sobre os dogmas, sobre os títulos, né, que a igreja, né, sempre coroou Nossa Senhora, né. Então, a primeira estrela, e eu acredito, né, é uma estrela que eu tenho muito carinho, a primeira estrela é a Imaculada Conceição, né. E logo depois ele já vai falar de outros dogmas, né, virgindade, né, para você que não sabe, Nossa Senhora ela tem 4 dogmas, né, que é a Imaculada Conceição, a virgindade perpétua, a maternidade divina e a assunção ao céu. E fora isso ele vai falar, né, de Nossa Senhora é medianeira de todas as graças, é a rainha dos corações, né? E aí, vocês viram que eu marquei bastante, né, todas as passagens, né, porque são frases, né, a igreja principalmente quando ela proclama um dogma, ela não proclama assim na cabeça dela, sabe? Ai, uma senhora é mãe de Deus. Não, ela pensa, eles refletem, eles debatem, né, são doutores da igreja, né, são doutores, pessoas muito doutas, né, muito inteligentes que se debruçam sobre esses temas. E o professor Felipe trouxe, né, todos eles aqui. Essa mulher, né, que estava revestida de sol, né, com a lua debaixo dos seus pés, essa mulher, né, na Bíblia mesmo vai dizer, essa mulher ela estava grávida, né, e a igreja ela confere 2 interpretações, né, para essa passagem, né, que é Maria Santíssima e também a igreja, né, que dá a luz aos filhos de Deus. Bom, dessas passagens, né, que ele vai comentar, né, sobre essas glórias que Maria tem, eu separei aqui algumas passagens quando ele vai falar sobre que Nossa Senhora é medianeira de todas as graças, né? E ele vai citando, inclusive ele cita muitas passagens do Tratado da Verdadeira Devoção, né, que a gente tá lendo lá no Instagram, daqui a pouco a gente fala um pouquinho dele, né? Falando, né, de Nossa Senhora ser medianeira de todas as graças, né, ele vai citar uma frase, né, que Deus quis que recebamos tudo por Maria. E aí ele cita algumas historinhas, né, que comprovam isso. E uma que eu achei, assim, excelente, linda demais, eu queria compartilhar aqui com vocês, que essa história, ela aconteceu no Santuário de Lourdes, né? E aí ele vai narrar essa história assim. Certa vez no Santuário de Lourdes, uma jovem muito enferma, já próxima da morte, aguardava a procissão do Santíssimo Sacramento. Lá vinha o Santíssimo trazido por um cardeal. Passou pelas fileiras dos doentes à espera de um milagre. O cardeal estava diante da jovem enferma. Era um momento decisivo para ela. Deu-lhe a bênção do Santíssimo e se foi. A jovem, em seu leito de dor, não fica curada. A Virgem não lhe atendeu às preces e Jesus Eucarístico já ia se afastando. Quase desesperada, sentindo já a frieza da morte, levantou a voz e gritou: Jesus, filho de Maria, tu não me curaste. Vou dizê-lo à tua mãe. Comovido, o cardeal voltou a ouvir essas palavras tão cheias de fé e dá a segunda bênção à jovem, que ficou repentinamente curada e de pé gritou: Jesus, filho de Maria, tu me curastes. Vou dizê-lo à tua mãe para que ela me ajude a agradecer-te. Então quando eu li isso, eu fiquei tão feliz, eu achei tão bonitinho, porque mostra justamente, né, o poder de intercessão de Nossa Senhora, né? A fé das pessoas simples, elas muitas vezes comovem, né, o nosso coração. E nesse livro, né, quando o professor Felipe ele vai falando, né, de cada uma dessas 12 estrelas, de cada um desses, né, não somente desses dogmas, mas dos títulos que Nossa Senhora tem, é justamente isso que faz, né, a gente não só entende, eu sei que para algumas pessoas é muito difícil a gente conversar sobre dogma, sobre maternidade divina, sobre a virgindade perpétua, essas grandes graças que Deus cumulou Maria, mas se a gente olhar pela ótica de que
Deus quis, né, fazer tudo isso para que ela fosse cheia de graça, tudo fica mais simples. Né? Maria é a menina dos olhos de Deus, é a virgem do Apocalipse, é a mulher do Apocalipse, que estava grávida do Filho de Deus. Né? E essa mulher, ela esmaga a cabeça da serpente. Então, São Luís no tratado, ele vai dizer muito isso também, né? E eu falei, né, que o professor Felipe, ele cita muito o tratado, porque o tratado, ele é um grande livro, né, mariano, né? Muito inspirado pelo Espírito Santo. E no final do livro, desse livro aqui, A Mulher do Apocalipse, o professor Felipe, ele vai explicar alguns pontos da total consagração a Maria, né, que eu falei que eu ia falar, né, no final, porque justamente, né, eu achei muito interessante a gente tá lendo o tratado lá, né, e o livro, ele tá, né, em comunhão com tudo isso, né, que a gente tá fazendo, né, e aí o professor Felipe, ele vai falar, né, de coisas que São Luís pede, né, o agir com Maria, agir em Maria, para Maria, por Maria, né? E tudo isso com a intenção de fazer tudo por Jesus, né? Com Jesus. Porque esse é o fim de todas as devoções, né? Se você vai pegar esse livro e ler ele, né? Estrela por estrela, glória por glória, né? Você não vai sair, você não vai chegar a nenhum outro lugar que não seja Jesus Cristo. E no finalzinho do livro, o professor Felipe, ele vai falar, né, das práticas que a gente pode ter, né, para com a Maria Santíssima, né? Então, fazer as orações, rezar o Santo Rosário, rezar o terço, né, fazer com que ela esteja próxima e presente em todos os momentos da nossa vida, né? Essa mulher, eu gosto muito dessa passagem de Apocalipse, né? Porque, né, se você é consagrado, você vai entender, né? A gente gosta de todas as passagens que fala dela, né? Tanto que eu até decorei. Mas, eu gosto muito, não é nem porque ela aparece em glória, né? A glória que Deus a deu. Mas é justamente porque todas as vezes que a gente vê ela acumulada de graças, a gente lembra, né, daquela mulher humilde, né? Do eis aqui a escrava do Senhor. Né? Deus, ele ama os humildes, né? E é justamente por isso que Maria é a mulher do Apocalipse, é a mulher, né, dos olhos de Deus. Porque ela é profundamente humilde. Ela é a humildade por excelência. O professor Felipe, né, muito apaixonado por Maria, ele vai dizer exatamente isso. Se você pega todas as 12 estrelas, é justamente isso que nos mostra. A serva, né, do Senhor, a serva humilde, que foi presenteada com muitas graças justamente por conta de sua humildade. Né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês, né, queiram ler. Principalmente se você tem alguma dificuldade, alguma dúvida em relação a Maria, as questões dela e tudo mais, esse livro é uma excelente porta de entrada, inclusive para você dar de presente para alguém. Alguém, quem sabe, que vai se consagrar, algum amigo seu, porque além da linguagem ser super acessível, é um apaixonado por Maria falando dela, né? Então não tem como dar errado, né? E além disso, né, não só isso, mas é alguém que está muito bem munido de referências bibliográficas, né, grandiosíssimas, de grandes doutores da igreja, né? Então, a gente não vai estar caindo no erro, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus. Espero você nos próximos. E que você tenha escolhido algum livro mariano para ler durante esse mês também, tá bom? Põe tua mão, minha rainha, põe tua mão antes da minha. Um beijo e até o próximo vídeo.